Você sabe o que é constelação familiar? Se já conhece o método, vai aprofundar seus conhecimentos e, se não, vai ter uma excelente oportunidade aqui hoje para ficar a par. A título de introdução e de provocação, queremos abrir o programa explicando que constelação familiar é uma abordagem terapêutica criada pelo alemão Bert Hellinger, a partir de muitos anos de observação de fenômenos que ocorriam em grupos terapêuticos que ele coordenava. A prática gerou a teoria, e não o inverso. O trabalho não se baseia em teorias psicológicas previamente estabelecidas. Trata-se de uma prática fenomenológica, e sua fundamentação é principalmente antropológica, filosófica e humanística. A base conceitual desta abordagem pode ser resumida assim. Além do inconsciente individual, defendido por Freud, e do inconsciente coletivo, por Jung, existe também, segundo Hellinger, um inconsciente familiar compartilhado pelos membros de uma mesma família e que se transmite às gerações seguintes e, ainda assim, é estruturado a partir de todos os acontecimentos que compõem a história da família, como nascimentos, mortes, uniões, separações, rejeições, exclusões, sucessos e fracassos, padrões de condutas, etc. Está complicado? Então acompanhe a entrevista que faremos a seguir com Ana Leda Borges Sumodjo, que é terapeuta holística, facilitadora de constelação sistêmica familiar, pós-graduada em biopsicologia e yoga tradicional, além de ser arte educadora com especialização em artes cênicas, terapeuta ayurvédica e fundadora e professora do Espaço Krishna Yoga em São Paulo. Eu, se fosse você, não saía daí não, porque o seu Inspirar de hoje já está no ar. Pois é, estamos de volta iniciando mais uma edição do seu Inspirar, aqui com Cidinho Marques da sua TV Guará. O assunto de hoje não podia ser mais interessante. Vamos falar sobre constelações familiares. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que uma especialista no assunto. Gostaria de lhes apresentar a doutora Ana Leda Sumodjo, que vai nos brindar com uma explicação, referências e até recomendações sobre como fazer uso dessa importante terapia. Doutora Ana Leda, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite. Nossa câmera está à sua disposição para as suas saudações iniciais. Eu que agradeço a esse convite e essa oportunidade de esclarecimento desse novo método que tanto beneficia a todos. E que para mim é uma bênção, né? Ter essa oportunidade de resolver, solucionar esses diferentes emaranhados que acontecem no nosso sistema familiar. Ótimo. Vamos começar então do começo. Você poderia fazer um resumo do que realmente é constelação familiar ou constelação sistêmica, como você chama? Sim. Então, a constelação familiar, propriamente dito, ela trabalha com o sistema da família, onde emaranhados são feitos através de uma falta tida até muitos anos atrás com gerações passadas. E a sistêmica, ela é a mais abrangente. Ela abrange tanto o sistema da família, como o profissional, como o sistema empresarial, o sistema organizacional. Então, nós trabalhamos o foco direto com as terapias, especificamente nas constelações familiares, onde a gente busca soluções através da dinâmica desse método desenvolvido pelo teólogo, pedagogo Bert Hellinger. Deixa eu pegar esse gancho de como funciona. Como é que é feita uma sessão de terapia através das constelações familiares? Bom, pode ser feita de duas formas. Primeira, em grupo, onde se colocam pessoas que estão ali para assistir como participante, caso elas tenham interesse. Elas representam, a partir desse momento que são posicionadas, a pessoa da qual ela está representando, da família de quem está constelando. Ou seja, se você tem uma questão a ser vista, você coloca para o terapeuta, que por sua vez convida, ou o próprio constelador, convida pessoas
que está ali participando a representar ele mesmo ou algumas pessoas da sua família. A partir dessa leitura, né, das sensações que as pessoas estão sentindo, é feito então o diagnóstico. Aonde começa o emaranhado? Aonde que foi a falta? E, como eu falei antes, independente da geração. E independente também do representante estar fazendo a representação de uma pessoa que está viva ou não. Interessante essa questão da representação. Como é que acontece a representação? A pessoa, digamos, entra numa determinada dimensão, outra, ou ela simplesmente deixa-se levar pelo sentimento da situação que está acontecendo naquele momento? Como é que acontece isto? A pessoa que está ali como representante, ela fica neutra, né? Então, a partir do momento que ela é colocada naquele campo, ela vai sentir as sensações das quais ela está, a pessoa da qual ela está representando. Não tem nada a ver, eu gosto de esclarecer, com incorporação ou espiritismo. Não que a gente tenha alguma coisa contra, mas a gente está trabalhando num campo de energia da família. Então, eu gosto de exemplificar como o ímã e o ferro. Um atrai o outro. Quando se é feita a posição dessas pessoas, coloca-se a posição dessas pessoas, elas estão abrindo, então, esse campo, essa energia do campo da família. E por isso que ela tem as sensações. Mas aí daí acontece o quê? Uma vez que o representante tem as sensações, e isso naturalmente é esboçado, é representado durante a sessão, como é que é conduzido o processo daí para frente, visando a cura, o tratamento de algum problema, de algum emaranhado? Em primeiro lugar, o diagnóstico é feito por essa sensação. A partir do momento que você vai colocando os representantes, eles vão sentindo, por exemplo, uma sensação que vem de um sentimento de amor muito profundo, quando entra um outro, ou de repulsa, ou de raiva, né? Então, a partir dessa análise, né, a gente vai fazendo um movimento na constelação, na dinâmica desses representantes, e aí sim, a gente vai organizar o sistema. O que significa organizar um sistema? Que é a ordem do sistema. É justamente uma ordem que obedece a pertencimento da família. Então, a pessoa precisa sentir pertencente a essa família. A ordem do dar e receber. E da hierarquia, que é quem vem primeiro. Então, essa é a lei natural. Quando uma dessas ordens são inflatoriadas em função de fatos acontecidos, cria-se esse emaranhado. Então, a pessoa sente no corpo as sensações do que provocou esse emaranhado. E isso até então estava escondido, digamos assim, oculto, né? Isso pode acontecer de forma consciente ou inconsciente. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no campo da saúde, né? Porque ela pode se manifestar de várias formas. No campo da saúde, observa-se uma pessoa que teve um problema de CA, de câncer, né? O meu avô teve câncer, ok. E daí você vê pessoas de geração futura, o pai teve, o filho teve, ou o sobrinho teve. Então, tudo isso era uma coisa escondida aos olhos, à consciência da pessoa, e no instante da sessão, essa coisa que era inconsciente aparece? É assim? Sim. Aparece através das sensações que o representante está manifestando. Nós fazemos, então, o diagnóstico, e daí a gente faz a organização do que foi, então, interrompido no fluxo dessa ordem natural. O que quer dizer essa ordem natural? É uma ordem que obedece ao sistema de, primeiro, estar incluso, se sentir pertencente à família. O segundo, o de dar e de tomar, para que haja um equilíbrio no sistema. E o outro é o sistema da hierarquia, onde o que vem primeiro é respeitado e reconhecido. Então, quando se infringe esses três tipos da ordem, os emaranhados começam a acontecer, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito do profissional, dos relacionamentos pai-filhos, e assim por diante, em vários níveis. Bom, na saúde eu posso exemplificar aqui
um caso, vários casos, inclusive a gente tem observado, e que há repetições de doenças na família. Por exemplo, no CA, um avô teve um câncer. Aí depois você observa que o pai teve o câncer. O filho ou o sobrinho também se apresentam com essa mesma doença. Então observa que existe uma repetição desses padrões e vai buscar essa causa. Porque a doença, como muitas outras dificuldades dos emaranhados, ela é uma forma de fazer com que haja uma compensação de uma falta passada. Então a gente vai buscar a causa, onde começou. E a partir daí, sim. E esse começo, geralmente, se eu estou entendendo bem, tem a ver com o desequilíbrio. Eu queria retomar essa questão do desequilíbrio, se você me permite, porque um dos que você citou foi o de dar e receber, o de dar e tomar. Eu acho que existe talvez uma necessidade de explicação maior para o público. Normalmente as pessoas acham que ser altruísta, que pensar só no outro, que se doar o tempo inteiro, independente do que venha receber, é ok. E pelo que você falou, parece-me que no sistema não é bem assim. As coisas têm que ser iguais, balanceadas, é isto? Isso mesmo. O só dar, ela só tira energia. E o só receber, só acumula essa energia. Então, para que haja um equilíbrio, precisa ter a troca. É o peso pela medida, mais propriamente dito. Então, exemplos aqui. Quem muito dá, esquece de si. Mas nós temos também o direito de receber. Porque nos tornamos egoístas dessa forma. Eu só dou, eu só faço. Muito interessante. Eu não havia pensado nesse aspecto, desse balancear. Dar e receber para que haja um equilíbrio. Imagino que as doenças quase todas, se não forem todas, começam com algum tipo de desequilíbrio, porque o ser humano deveria ser criado por Deus, perfeito, e de repente ele desequilibra-se de alguma forma e causa uma doença. E eu queria pegar esse gancho do desequilíbrio e da doença para lhe perguntar uma coisa. Vivemos um mundo hoje de muitas opções, de muitas causas de doenças e de muitas opções de cura. Em que casos mais específicos as constelações sistêmicas são mais adequadas, como terapia? Certo. Conflitos, filhos e pais. Quando a gente vê muitas repetições da mesma doença na família. Em casos, por exemplo, de pessoas que na família têm assassinatos, porque ficam excluídos. Então, há uma necessidade da inclusão. E os excluídos a gente entende como o quê? Quando tem assassinatos, abortos, pessoas que são separadas da família por algum problema de saúde ou não. Mesmo que o constelado não saiba que aconteceu isso no passado. Mesmo que o constelado vai haver influência não de qualquer forma? Na dinâmica aparece, então, essa causa. Então, é por isso que a gente consegue fazer o direcionamento para que haja novamente o fluxo do amor, que é onde acontece a cura, né? Quando a gente organiza o sistema. Então, organizando o sistema, colocando cada pessoa no seu devido lugar, de forma hierárquica, né? E reconhecimento e inclusão, aí sim, volta o fluxo de energia e vai harmonizando. Explique um pouquinho melhor essa questão do redirecionamento. Eu ia perguntar a você que uma vez que aconteceu a representação, o sentimento voltou e foi diagnosticado a origem, como é que o tratamento continua? Quanto tempo dura? Existe alta? Nessa terapia, o terapeuta dá alta depois de quanto tempo? Existe alguma medida nesse sentido? Em primeiro lugar, a constelação sistêmica, ela atua por 1 ano ou um pouco mais de 1 ano. O que quer dizer? É um processo, e cada um é cada um, né? É um processo individual, mas que dentro desse 1 ano, as coisas, de forma até muitas vezes sutis, outras vêm de forma bem rápida, com o resultado, né? Então, a constelação, a dinâmica em si leva de 1 a 1h30, aproximadamente. Semanal? Como é? Não, uma sessão, por exemplo, trabalha um tema. Então, esse tema é trabalhado e depois só de 1 ano ele pode ser visto, caso haja necessidade. Antes disso, a gente não trabalha.
Por quê? Porque precisa desse tempo, que é o processo que vai estar sendo interferido, né, a energia da família, para que haja uma reorganização, um redirecionamento dessa energia. Essa técnica, digamos assim, é uma coisa um tanto quanto recente, não é? Talvez vocês estejam ainda, terapeutas, estudiosos, descobrindo coisas. Eu queria saber que avanços esta ciência, essa terapia teve de um certo tempo para cá, que coisas novas foram descobertas, mas isso você responde no próximo bloco. E o telespectador com certeza vai ficar aí, porque não vai querer perder essas explicações maravilhosas sobre mais uma possibilidade de cura de um desequilíbrio que você tenha. E você, telespectador, não vai sair daí não. Com certeza vai esperar o próximo bloco de Inspirar, falando hoje sobre constelações familiares. Fique, a gente volta já já. E estamos de volta com o seu Inspirar, falando hoje sobre constelações familiares. Comigo, doutora Ana Leda Sumodijo, especialista no assunto. No bloco passado, a gente perguntou a respeito dos avanços. Quanto tempo que existe, desde quando começou esse tipo de terapia e desde quando começou até aqui, que avanços esta técnica teve, que descobertas novas aconteceram que facilitam, que fazem o processo mais eficaz? Bom, esses sistemas aqui no Brasil se conhecem há mais ou menos 20 anos. Né? Mas o Bert Helling trabalha com essa observação, da qual ele desenvolveu essa metodologia há mais de 30 anos. E que avanços desses 20, 30 anos para cá, que descobertas novas aconteceram? Então, no começo ele trabalhava com a constelação familiar, onde ele chegava até 3, 4 gerações passadas. Hoje, o grande avanço é que se faz a constelação oculta. Não há uma necessidade de você chegar até gerações passadas. Ele coloca representantes ocultos como o que está faltando para organizar o sistema ou a solução do problema nesse sistema. O número de terapeutas desse sistema está crescendo no Brasil? Sim, está sendo muito bem difundido, muito bem aceito. E eu queria trazer a novidade que o Bert Helling vai estar aqui no próximo mês, em julho, em São Paulo, fazendo uma vivência e treinamento com os terapeutas. Que maravilha. Ana, a gente tem participação externa. Nossa equipe esteve nas ruas e tem gente querendo lhe fazer perguntas também. Vamos à primeira? Professora Ana Leda, quando e como surgiu a constelação familiar e há muitas adesões a essa terapia? Bom, a constelação surgiu aqui no Brasil, foi trazida pelo próprio Bert Helling e a representante Wim, né, que também é alemã, discípula direto dele, há mais ou menos 20 anos. Né? Mas já existe há muito mais tempo, aproximadamente uns 30 anos. Existe, sim, bastante adesão, inclusive pelos terapeutas, os psicólogos que trabalham durante muito tempo com determinados assuntos e que não vê um progresso assim, a curto prazo e que tem dado grandes e bons resultados. Alguma faixa etária mais específica para esse tipo de terapia? Crianças, jovens, adultos podem participar ou existe alguma limitação? No caso de crianças, a partir de 12 anos é permitido, né? E depois não tem mais limite? E depois não tem mais limite. Nós já fizemos constelação com um senhorzinho de 77 anos e foi linda a constelação dele. Tá ótimo. Temos mais pergunta do público. Vamos aí ver a segunda pergunta. Doutora Ana, a constelação familiar está relacionada com o mesmo processo do signo do zodíaco? Não. Na verdade, assim, a questão do sistema que está interligado, sim, né? Mas não tem nada a ver com a astrologia. É porque acho que a palavra constelação remete às estrelas e de repente as pessoas podem confundir. Acho que por isso a pergunta foi interessante. Mas tem mais participação popular. Vamos à próxima pergunta.
A técnica da constelação familiar como uma descoberta do ser humano para a reconstrução da sua árvore genealógica tem alguma relação com a técnica do Bob Hoffman de descoberta pessoal? Não. A constelação é um método desenvolvido pelo Bert Helling e através das suas experiências e estudo de longos tempos. Ótimo. Então vamos continuar com as perguntas, né? Se tivéssemos tempo, teríamos muito mais perguntas para lhe fazer aí do público. Mas vamos à próxima. Doutora Analeda, a constelação familiar tem algum viés com a religião? Se falarmos sobre sistema religioso, sim. Mas não que ela desenvolva o trabalho exatamente essa questão da religião. Ou seja, ela não tem religião, não está ligado diretamente. Mas se tem uma questão no sentido da religiosidade dentro do sistema familiar, se trabalha. Eu acho uma pergunta muito interessante, que com certeza não passou só pela cabeça da pessoa que fez essa pergunta. Porque na hora que se fala de vidas passadas, inevitavelmente as pessoas se remetem a essa questão da reencarnação, coisa parecida. E isso pode não só aproximar as pessoas que acreditam, como também pode afastar as pessoas que não conseguem aderir a esse tipo de ideia. A pergunta que eu lhe faço é exatamente aí. Pessoas que são incrédulas em relação a isso, as pessoas que realmente não acreditam em vidas passadas, em influências espirituais passadas, né, na vida presente, elas estariam, digamos, fora do processo, elas não têm como aproveitarem do processo, se beneficiarem, ou mesmo sem crer, elas podem vivenciar e ter algum tipo de resultado? Então, vale ressaltar que a sistêmica, ela atua por si só, em primeiro lugar. E esclarecer também que nós trazemos no nosso DNA memórias, né, do nosso biotipo dos pais. Nós temos o nosso corpo emocional, nosso corpo mental, que também traz os registros dos nossos ancestrais. E que isso não tem a ver com o espiritual, tem a ver com o registro que trazemos da energia do campo da família. Então, Analeda, no bloco passado nós falamos um pouco sobre essa questão da doença e do tratamento, terapia através das constelações familiares. Falamos que as doenças, de modo geral, são causadas por desequilíbrios, né, que causam esses emaranhados. E aí, as constelações poderiam ajudar a resolver o problema. Mas há outros casos que não se tratam de doença, de insucesso na vida, de falta de prosperidade. Um executivo, um funcionário, uma pessoa que quer vencer na vida e que faz tudo correto, que se dedica, que é pontual, que é eficiente tecnicamente, que tem relações interpessoais maravilhosas, enfim, e não dá certo, não consegue sucesso. Isso pode ser trabalhado pelas constelações familiares? Sim, pode sim. A gente vai, então, observar em que padrão que esse profissional está ligado, né? De que forma? Quando nós nascemos, nós somos fiéis aos nossos pais. E muitas vezes tem pais que não conseguiram ser prósperos na vida. E então, futuramente, essa criança, quando grande, ela também, de forma inconsciente, ela não se sente no direito de se sobressair profissionalmente além do pai. Isso é uma opção, né? Então, a partir do momento que você consegue observar, diagnosticar, aí a gente faz o redirecionamento em que a pessoa, sim, vai assumir a partir dali o seu próprio destino. Vamos ser um pouquinho aqui advogado do diabo, um pouquinho dialético, para que não fique passando só uma imagem só. A gente falou muito de vantagens, de curas, de ajuda às pessoas, do poder que tem as constelações familiares. Mas quais os casos onde não é recomendável, onde ela não atua, onde não é o caso de trabalhar com terapia, de constelações familiares? Existe alguma coisa que não se recomenda, que não é por aí que o paciente, digamos assim, deveria procurar um outro profissional ou não? Em primeiro lugar, a constelação ela trabalha com fatos.
né? E quando se observa repetições dos padrões da família, né? Seja no âmbito da saúde, onde repetições de doença acontecem em gerações e gerações, seja no âmbito da prosperidade na vida, conflitos pais e filhos, e alguns outros problemas. Então, a partir daí, sim, quando a gente vê que existe essa repetição, a gente trabalha. Muitas pessoas, às vezes, chegam por curiosidade. Eu quero saber se eu vou ser próspera no meu marido, com um casamento, alguma coisa. Então, nesse sentido, isso não cabe à constelação. Mas tem que experimentar, tem que ir lá, nem que seja por curiosidade, não é isso? O importante é ter uma questão de fato, né? Fundamentada em fatos. Tá ótimo. Aí sim, Tá é onde ótimo. a constelação tem a condição de clarear e solucionar o problema. Analeda, infelizmente o nosso tempo acabou. Você tem certeza que foi muito útil a sua entrevista para o público, até porque esse é um assunto relativamente novo. Deixo agora aqui a câmera à tua disposição para as tuas considerações finais e até o teu telefone para contato, para quem sabe alguém que eventualmente queira e precise do seu atendimento, assim o faça. Eu agradeço a esse convite, esse apoio do professor Cidinho e da emissora, que esclarece e, através desse esclarecimento, pode estar contribuindo para um melhor para todos os telespectadores que estão ouvindo. Eu estou aqui uma vez por mês, estou atendendo pelo telefone 11 98467 7654, ou se você quiser tirar alguma dúvida também, fique à vontade de entrar no meu e-mail, analeda.br@yahoo.com.br. Eu faço a pergunta a você: em que emaranhado, em que nível de emaranhado que você se encontra na sua família? Muito obrigada. E você, depois dos comerciais, continua conosco com certeza, porque vem aí o terceiro e último bloco do Inspirar de hoje, que vai lhe ajudar ainda mais a entender o que é constelação familiar e a melhorar a sua reflexão sobre qualidade de vida, para que você seja feliz, que é tudo que a gente quer e que Deus também. Todos nós pertencemos a diversos sistemas através dos vínculos que estabelecemos. E muitos desses sistemas se entrelaçam, pois pertencemos a diversos sistemas ao mesmo tempo. São eles sistemas familiares, profissionais, empresariais, religiosos e vários outros. Se algo acontece a um dos membros do sistema, todos os demais membros são afetados. Seja esse efeito consciente ou não, a verdade é que eles, os efeitos, em diferentes níveis, nos amarram, dificultam e conflitam, sem que saibamos exatamente o que e o porquê ocorrem. As constelações focam os aspectos das relações que estão presentes a nível inconsciente e entrelaçam nossas vidas profundamente, afetando o nosso modo de sentir, pensar e fazer escolhas. É como uma grande teia de aranha. Se tocarmos uma pequena parte dessa teia, toda ela vibra, toda ela é afetada, é modificada, fazendo fluir as informações em todas as direções. As constelações familiares nos ajudam a descobrir como estamos enredados dentro de um sistema energético familiar e como muitos sentimentos e questões que nos envolvem são inconscientemente adotados de outros membros da família. Ao construirmos a nossa constelação, percebemos a teia invisível que nos entrelaça. Vemos aquilo que os olhos não veem, a dimensão oculta de nosso sistema familiar. Elas tornam possível vermos os enredamentos que antes se mantinham ocultos. Além disso, trazem à luz a conexão entre o destino e os seus efeitos. Ajudando a ver a realidade de uma vida, podemos então perceber assim que todos os membros de uma família, vivos ou mortos, estão energeticamente presentes e envolvidos nessa mesma estrutura, de forma a influenciar profundamente todos os aspectos de nossa vida. Finanças, prosperidade, profissão,
relacionamentos, família, emoções, saúde, etc. O trabalho foca essas questões acima e ainda a reconciliação e inclusão. Olhar para as partes esquecidas ou ignoradas, dissolução de enredos antigos que prendem, liberando energia antes bloqueada para uma vida harmoniosa, livre e amorosa. Esse trabalho permite o desbloqueio de ideias, padrões e emoções que antes emaranhavam de forma inconsciente, para que possamos acessar nossa verdadeira jornada e nos tornarmos livres de papéis assumidos inconscientemente. As constelações, em muitas ocasiões, costumam solucionar questões que as pessoas geralmente levam anos trabalhando. Em constelações, clientes são os que possuem uma questão a ser constelada. Quem não tem questão, pode apenas estar presente para assistir e, se desejar, poderá ser escolhido como representante da família, das ideias ou dos padrões da pessoa que irá constelar uma questão. Mesmo como representante ou apenas assistindo, temos movimentos e mudanças ocorrendo em nosso interior, a nível bem profundo. Mesmo participando do processo de outros, podemos experienciar soluções em nosso próprio sistema familiar. E se você estiver interessado em aprofundar seus conhecimentos sobre constelações familiares, o Inspirar de hoje tem 2 dicas para lhe dar. O primeiro é um livro que está aí na tela, intitulado Constelações Familiares, o reconhecimento das ordens do amor. E o autor é nada menos do que Bert Hellinger, o criador do sistema. E a segunda dica é um vídeo que vai lhe ajudar a entender um pouco mais sobre esse sistema, que poderá com certeza ajudar muito a sua qualidade de vida. Depressão, síndrome do pânico, fobias, compulsões. Muitas vezes acontece que os filhos tentam assumir algum sintoma ou algum problema dos pais. A técnica das constelações familiares foi criada e desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Bert Hellinger fala que para que o amor possa fluir dentro de uma família, existem 3 leis. O objetivo da sua técnica é compreender a causa dos sintomas físicos ou sintomas emocionais. A primeira lei fala de que todos têm direito a pertencer. Nos permite libertar essa pessoa desse emaranhamento familiar, restaurar as ordens do amor dentro dessa família e libertar essa pessoa do sintoma, dessa lealdade com essa família. Na família, geralmente existem pessoas que causam vergonha, já seja porque têm problemas mentais, por doença, ou por assassinato, ou por alcoolismo. Então, a dinâmica da família tende a excluir essas pessoas. Existem sintomas que não são detectados a sua causa e eles podem ter sido originados em gerações anteriores. A segunda lei do amor é a lei que existe uma ordem, uma hierarquia dentro da família. Os que chegaram antes têm precedência sobre os que chegaram depois. Gerações anteriores têm precedência sobre as gerações posteriores. Os pais e o casamento têm precedência sobre os filhos. Dificuldade de vinculação, dificuldade de relacionamentos, dificuldade de ganhar dinheiro, são sintomas possíveis de serem trabalhados com essa técnica. A terceira lei é a lei que fala que existe um equilíbrio entre o dar e o receber. Em um casal, se tem que dar na medida em que o outro possa retribuir. Se um dos dois dá mais do que o outro pode retribuir, quem recebe fica devedor, inferior e com muita raiva. E se produz o desequilíbrio.
E o Inspirar de hoje vai ficando por aqui. A gente se despede agradecendo a sua audiência e esperando contar com você novamente na próxima semana, para junto refletirmos sobre a qualidade de vida sua, do mundo, do planeta. Até lá, então.